Olá, eu me chamo Beatriz, sou aluna do primeiro semestre do curso de Pedagogia do IFMT e vou apresentar para vocês o tema A Cultura Surda e as Dificuldades Presentes nas Instituições de Ensino sobre seus conceitos. Ou seja, vou explicar um pouquinho sobre os principais problemas que nós, intérpretes de Libras, enfrentamos nas instituições de ensino pelas pessoas não conhecerem como é o funcionamento da educação da criança surda. Bem, primeiramente, temos que lembrar que há uma diferença entre surdos e deficientes auditivos. Como diz o professor da escola chamada Rio Branco, que é uma escola especializada em educação de surdos, tem uma diferença entre ser surdo e deficiente auditivo. Surdo é a pessoa que nasceu sem ouvir ou que precocemente perdeu a audição e utiliza a língua de sinais para se comunicar. Agora, uma pessoa que nasceu ouvindo e que perdeu a audição e que tem o mundo sonoro como referência é o deficiente auditivo. Bem, por que se fala sobre isso? Porque às vezes as pessoas sinalizam com vozes, com sons altos para a criança surda, como se ela fosse compreender. E muitas das vezes o aluno tem 3, 4 anos, né? Até essa introdução aos sinais, ela é feita gradativamente. Então, saber essa diferença é de suma importância. Outra questão é o que é o intérprete de Libras, como é o aluno surdo, o professor regente e o instrutor de Libras. O intérprete de Libras, ele é uma pessoa ouvinte que aprendeu a língua de sinais. O instrutor de Libras é uma pessoa surda que vai trazer para esse aluno os conhecimentos sociais da Libras e também os sinais. Então, é o instrutor de Libras, o responsável, principal aí desse conjunto de profissionais que vai ajudar o aluno a entender, a saber o sinal de A, de B, do verbo comer, do verbo alimentar, do verbo correr. Então, é o instrutor que vai estar ensinando ele, geralmente, no contraturno. Se o aluno estuda de manhã, ele vai ter, então, um instrutor pelo período vespertino para ensiná-lo. E o professor regente é o professor que vai ensinar o conteúdo. O intérprete, ele não tem esse papel, de ensinar. Ele vai ali talvez até trazer sinais, que o professor vai articular e não é do conhecimento de mundo do aluno, mas ele está ali para interpretar, passar ali o que o professor está ensinando, respeitando o que a lei já determina que é a primeira língua do aluno, a língua de sinais. Bom, a educação de surdos no Brasil, ela é revigorada pela lei, então, assim, é direito do aluno em ter um intérprete em sala, ele tem o intérprete em sala, então, esse papel do intérprete, ele é essencial. Às vezes, o professor, ele se nega a ensinar o aluno, deixando toda essa dificuldade para o intérprete. Eu já tive casos, por exemplo, que as pessoas falavam, você não vai ao banheiro com o seu aluno, você não vai dar comida para o seu aluno, esquecendo que a dificuldade do aluno, a deficiência, ela é apenas auditiva. E é papel do professor também trazer essa questão de correção, de explicar o conteúdo, de verificar se o aluno não entendeu, se o aluno está com dificuldade. E às vezes o intérprete ele recebe toda essa dificuldade, para si. Outras situações também que são bem chatas é quando é sobre a educação de crianças. Às vezes as pessoas pensam que o intérprete ele tem que ficar ali na frente fazendo vários sinais, mas uma criança ela já aprende, com dificuldade a língua portuguesa. Então você imagina uma criança surda ao aprender a língua portuguesa e a Libras. Então, às vezes, é de suma importância você ter, por exemplo, como suporte, um celular, por exemplo, para mostrar para o aluno aquela imagem, aquela palavra, para trazer para o contexto dele, porque o intérprete ele vai trazer para o contexto. Por exemplo, se usar uma palavra bem difícil, como nostalgia,
Uma criança, ela não vai saber o significado. Então, uma criança surda, ela não vai saber o significado e não vai saber nem o que é. Então, o uso da imagem, né, para mostrar que é uma palavra que se remete ao passado, ajudaria, né, e ajuda muito a criança. Eu sempre tento ser sincera com os professores, né, explicando que a educação para crianças, ela precisa muito do imaginário, do lúdico, e eu preciso desses recursos, incluindo saber, né, o que o professor planejou, como é o planejamento de aula, de sala dele, não para fiscalizar, jamais, mas para eu conseguir trabalhar junto com o professor essa questão de adaptação, de contextualização, para que o aluno compreenda. Outras dificuldades que também se tem é sobre essa função do instrutor, né? Muitas das vezes na escola eu perguntava, e a instrutora? E quem que é o instrutor? Ah, eu não sei. Então, às vezes, você chega antes do instrutor e tem que ficar explicando para as professoras, para a secretaria, que o instrutor ele é preciso, né? A função dele em sala de aula. Por exemplo, já tentaram colocar um instrutor na mesma sala que os professores. Um instrutor, no período vespertino, ele deve ter um espaço específico para trabalhar com o aluno, para conseguir explicar os conteúdos para o aluno em silêncio, porque ali ele vai trabalhar jogos, ludicidade, né, com várias atividades, ou até mesmo, né, dependendo do aluno, ver o conteúdo que está sendo trabalhado no período da manhã e trazer para o contexto de sinais, né, de língua de sinais, para o aluno compreender melhor. Bem, outra questão também que nós temos sempre que reforçar é a importância dos profissionais saberem também, pelo menos o básico, né? Um bom dia, uma boa tarde, e sinalizar a instituição como o banheiro, como o bebedouro, algumas salas como biblioteca, para o aluno também conseguir se sentir mais incluído na sala de aula. Bom, para não me estender, eu apresentei então algumas dessas questões e acho que o mais importante é toda a equipe pedagógica ouvir o intérprete, ouvir a família do aluno surdo e também dos instrutores, né, para trazer então essa acessibilidade maior.